Eu sou o poeta Ranieri Dantas de Abrantes, nasci na cidade de Sousa, sertão da Paraíba. Sou filho do comerciante João Gonçalves de Abrantes e da poetisa Cremeilda Dantas de Abrantes, ambos falecidos. Sou o 12º filho de uma prole de 13 e cheguei aqui em João Pessoa com os meus irmãos e os meus pais no ano de 1970. Aqui vim morar inicialmente na Almirante Barroso, no centro da cidade. Posteriormente, fui morar na rua Pereira da Silva, número 57, em frente ao DER. E logo após, meu pai, que tinha um comércio aqui em João Pessoa, um comércio de carne de sol, queijo, artigos sertanejos, comprou uma casa perto da Praça São Gonçalo, na rua Marechal Deodoro 395, onde pude realmente fazer a minha vida de adolescente, adulta, e pude conhecer o mundo. Na verdade, a Praça São Gonçalo, eu costumo dizer, me deu régua e compasso. E lá fiz muitas amizades, fui jogador de futebol de salão do São Gonçalo, do Grêmio. Inclusive, fui da seleção paraibana de futebol de salão, bicampeão do Norte-Nordeste. Joguei nos times amadores da capital, do Ibis, Palmeiras, Independente. Mas em mim sempre vicejou essa questão poética. Era algo que estava adormecido em mim. Eu que carrego no sangue essa bagagem benfazeja familiar. Como já disse anteriormente, minha mãe, a poetisa Cremeilda Dantas, do Rio Grande do Norte, escrevia belíssimos sonetos e poemas, e o irmão dela, Orilo Dantas de Melo, do Rio Grande do Norte também, escrevia glosas, né, que na poesia de cordel, o nome das estrofes se chamam glosas. Então, carrego já na origem a poesia comigo. Só que na minha adolescência eu era um pouco tímido, um rapaz um pouco tímido, e como jogador de futebol eu ficava temeroso de me colocar poeticamente. Mas alguns colegas viram essa minha veia poética e me incentivaram a escrever. Então comecei a participar nas escolas onde eu estudei, de saraus poéticos. Comecei a declamar, primeiramente, versos de figuras exponenciais da poesia, de Olavo Bilac, Castro Alves, Cecília Meirelles, Cora Coralina, Vinícius de Moraes, que verdadeiramente é o meu maior ídolo. E com essas referências comecei a burilar as palavras. Tive o prazer de ser incentivado por muitas pessoas, inclusive pela minha própria mãe, e foi um processo gradativo na questão da poesia na minha vida. Com o passar dos anos, comecei a frequentar alguns ambientes da boemia e com alguns amigos, tocando violão, onde a música predominava, eu comecei a declamar em bares. E as pessoas sempre colocando para mim: Ranieri, por que você não escreve um livro? Eu acho que seria muito bacana para você um livro. Você tem tantos versos já escondidos, porque eu tinha o costume, né, de escrever as poesias nos guardanapos, nas mesas de bar. Tanto que tenho amigos, né, que guardavam esses guardanapos sem eu saber, porque eu escrevia e deixava para lá. E assim fui me formando, né, nesse dia a dia, nesse cotidiano poético.
No ano de 2015, eu tive realmente a condição de juntar esses poemas escritos ao longo do tempo. Selecionei alguns e procurei uma editora, né, a editora Ideia, muito conceituada aqui na Paraíba e no Nordeste, do nosso querido amigo Wagner Nicolau, e foi lançado o Jardim de Amores, o meu primeiro rebento. Foi lançado na Fundação Casa de José Américo em novembro de 2015. Então, um público muito vasto, intelectuais, poetas, poetisas, escritores, se fizeram presentes no auditório da Fundação Casa de José Américo, que inclusive tiveram que pegar algumas cadeiras de plástico para poder compor ainda mais o cenário, porque encheu o auditório, para meu orgulho, né, para minha honra. E nesse livro aqui nós temos o prefácio do jornalista William Costa, meu amigo pessoal, e o pós-fácio do inesquecível Severino Bill Ramos, meu amigo também, que inclusive falou lá no dia do lançamento. O pós-fácio é dele. E a apresentação desse livro é do meu irmão, meu querido irmão, juiz de direito, Manuel Abrantes, que fez essa gentileza, esse mimo para comigo de escrever a apresentação e me apresentar ao mundo literário da capital. Eu sou poeta de nascimento, digamos assim, e compunho os quadros também da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, a CVPB, que é uma academia criada na cidade de Itabaiana. Cidade de Itabaiana, uma cidade de grandes vultos, Sicuca, Gessi Quirino, Zé da Luz. E o Marconi Araújo, poeta da academia, me convidou para adentrar nos quadros e eu fui aceito como membro. Então, eu sou membro da academia hoje de Cordel do Vale do Paraíba. Aqui algumas produções poéticas minhas, né? Produção poética minha, inclusive com alguns cordéis vencedores em certames, né? Isso aqui, Sivuca, o filho de Itabaiana, foi contemplado com a Lei Aldir Blanc. Né? Eu fiquei muito feliz com isso, né? No ano de 2020. Esse aqui, Bebeto Natécio, em Redondilha Maior, participei num concurso do IFPB de Cajazeiras, nessa homenagem a Bebeto Natécio, um grande músico, um grande poeta, e tirei o primeiro lugar com esse cordel. Participei também de vários cordéis coletivos, como o drama de Brumadinho, Mariana e Brumadinho, participei aqui desse cordel belíssimo. Também, nesse contexto atual de pandemia, participei das gigantes lições do coronavírus, esse cordel também coletivo, com vários poetas de vários estados brasileiros. E assim, sigo a vida poética. Tem alguns poetas que me são referência aqui na Paraíba, como, por exemplo, Sérgio de Castro Pinto, né? Oliveira de Panelas, no Repente, particularmente. Os poetas da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, né? São 40 poetas e poetisas, e aí eu não vou citá-los nominalmente para não incorrer em algum deslize desnecessário, mas grandes poetas e poetisas da academia. E também participei de várias coletâneas nacionais e até internacionais, né? Participei pela editora Chiado também, de Portugal, em uma coletânea com vários poetas e poetisas do mundo. Singularidade das Palavras também, outra coletânea bacana.
Esses cordéis acadêmicos da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, né, são glosas, uma obra maravilhosa de cordel. Eu indico para as pessoas, inclusive, que gostam do cordel. Juntamente com a poetisa Nessi Venâncio, participei dessa coletânea aqui, da editora lá da Bahia, onde nos classificamos entre os 10 primeiros lugares lá, um poema meu, 2 poemas meus e 2 poemas dela, inclusive. Tive essa alegria também. E escrevo sempre para blogs, para sites. Tenho o meu Instagram, né, @RanieriAprantes, que eu posto sempre as minhas produções poéticas. E sou sempre convidado para participar de saraus, para palestras sobre poesia em escolas. Eu sou professor concursado da rede pública do estado da Paraíba, na Escola Técnica Estadual Papa Paulo VI. Sou professor de História readaptado, um projeto, um jornal poético Augusto dos Anjos, que tem por finalidade justamente fomentar a leitura junto aos alunos através da poesia, né? Teve um ano que eu tive a possibilidade, junto à professora Nessi Venâncio, de fazermos inclusive uma excursão ao Tamarindo de Augusto dos Anjos, na cidade de Sapé, onde fizemos um grande sarau embaixo do tão querido ambiente ali com o Tamarindo, onde Augusto dos Anjos começou a rabiscar seus primeiros versos. E hoje eu participo de saraus. Tem um sarau, por exemplo, que é uma vez por mês, quando dá normalidade na nossa vida, a normalidade, uma vez por mês no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no Centro Cultural Ariano Suassuna. Uma vez por mês tem um sarau e eu me apresento lá. Em Campina Grande também, no Museu dos Três Pandeiros, uma vez a cada mês também a academia é convidada para declamar. A minha poética é uma poética romântica. Eu sou um poeta muito romântico, gosto de fazer homenagens à família, aos filhos, ao neto, à namorada, e gosto de versejar. E quando me falam, assim, que eu chego nos cantos, né, que me chamam assim, poeta, né, às vezes eu chego num ambiente, tem aquele grito sempre, né, poeta, eu costumo responder com um poema que eu gosto muito, que é Ser Poeta. Ser poeta é ser escultor da palavra, é ser pintor do abstrato, é ser beleza no vazio, no nada, é ser sozinho nos braços da madrugada. Ser poeta é ser ímpar, sem definição, é ser o dom daquele verso pra amada, é ser fiel ao passado, à tradição, é ser flor ao nascer da alvorada. Ser poeta é ser segredo de amor, é o nascer e renascer singelamente, é ser mestre na arte de esconder a dor, é viver a vida profundamente. Ser poeta é ter sentimento de quem escuta a voz do coração, é quem canta sozinho o seu lamento nas ondas do rádio da emoção. O meu poema fala de saudade, colhido no jardim do coração, e me pegou assim de supetão em versos desta minha meia-idade. É puro e frutifica na verdade, regado pedacinho a pedacinho, e me furando como um fino espinho, estava em um dos bolsos esquecido, e antes que proclamasse envelhecido, tirei-o do aconchego do seu livro. Então, minha poética é uma poética, também tem uns sonetos, né? Tenho alguns poemas que eu dedico à cidade de João Pessoa, né? O Jardim de Amores é o nome do meu livro, né? O meu poema é litorâneo, inspirado numa gamboa, suave e contemporâneo, um preito para João Pessoa.
aldeia do Sanhauá, nascida numa colina, cartão postal para se amar, luz do sol que fascina, aquarela de fino pintor, maviosa canção de amor, berço de Heitor, Rafael e Maria, cidade de aromas e cores, terra de muitos sabores, meu canto, jardim de amores. Então vai por aí a minha poética, né? Estou aí nesse momento também solidário a todas as famílias que estão perdendo os seus entes queridos e me posicionando com a minha poética, que é muito importante isso, né? Porque nós temos um dever moral de exaltar a poesia em todos os momentos, porque um poeta, eu costumo dizer que o poeta e a poesia, ele não pode apenas estar vinculado a determinadas correntes ou estar preso a algum movimento. Ele tem que ter liberdade para se expressar de todas as formas e em momentos adequados. Então, para mim, uma alegria muito grande ter sido convidado pelo grande documentarista Hélio Costa para participar desse vídeo mostrando um pouco da minha vida, da minha poética, esperando que as pessoas gostem, se agradem. Se quiserem me acompanhar, como já disse, estou no Instagram, @RanierAbrantes, e uma vez por semana também na TV Master, que é um canal fechado aqui de João Pessoa, no programa Café com Notícia, das 6 horas da manhã até as 9 da manhã, eu tenho um quadro uma vez por semana, que é o Café com Poesia, onde eu declamo os meus poemas. É muito bacana, é um espaço muito adequado, porque ficou apenas para essa questão literária. Então, agradecer mais uma vez, mandar um abraço caloroso, dizer que foi uma satisfação muito grande ter recebido esse convite do meu querido amigo Hélio Costa.